Era uma vez, num reino não tão distante chamado Brasilândia, onde os sonhos de aposentadoria flutuavam como fadas encantadas, e o INSS era o castelo mágico que guardava as esperanças de todos. Bem-vindos ao conto de fadas mais bizarro que vocês já ouviram, onde a realidade supera a ficção e o absurdo vira rotina. Imaginem um lugar onde os idosos depositavam moedas douradas durante toda a vida, acreditando que um dia colheriam os frutos mágicos da aposentadoria. O castelo do INSS, com suas torres imponentes e filas intermináveis, era o coração pulsante desse sonho coletivo. Ali, anões idosos com bengalas se amontoavam na entrada, esperando que as portas se abrissem e revelassem o tesouro prometido. Mas, como em toda história que se preze, a maldição não tardou a chegar. Surgiram os magos do mal, disfarçados de servidores públicos, atravessadores e técnicos espertinhos. Esses bruxos descobriram o feitiço da aposentadoria instantânea, uma magia tão poderosa quanto ilegal. De repente, criaturas mágicas de todas as espécies começaram a receber benefícios. Ogros de 25 anos ganhavam certificados de aposentadoria, enquanto ciganos, zumbis e até o dragão da esquina apareciam com CPF ativo e carteira assinada. Era como se o reino da Previdência Encantada tivesse sido invadido por uma horda de personagens saídos de um livro de contos mal escrito. Enquanto isso, nos salões dourados do castelo, a festa corria solta. Das nobres do esquema compravam castelos em Miami, trocavam suas carruagens por modelos blindados e viviam repetindo o mantra: é tudo legal, é só aposentadoria rural. Ah, claro, porque todo fazendeiro tem mesmo cara de quem passou a vida plantando feijão mágico, né? O banquete da fraude era servido diariamente. Num salão medieval, personagens caricatos jogavam moedas para o alto, comemorando o mais novo, auxílio por invalidez para o cara que joga polo toda terça. E lá fora, os verdadeiros idosos continuavam na fila, esperando suas moedas, enquanto os falsos aposentados faziam rally de buggy pelas dunas de Jericoacoara. Mas, eis que surgem os cavaleiros de armadura fiscal. Agentes da Receita, auditores e até alguns paladinos da Polícia Federal começaram a desconfiar que havia muita aposentadoria para pouca idade. Armados com suas lupas mágicas, esses investigadores se debruçaram sobre pergaminhos suspeitos, lendo nomes como Sr. João Fantasmão e Dona Teresa sem CPF. À medida que puxavam os fios da tapeçaria da fraude, descobriram uma trama mais complexa que o labirinto do Minotauro. Servidores corruptos, intermediários gananciosos, escritórios de advocacia sem escrúpulos e beneficiários falsos formavam uma rede tão intrincada quanto os nós do cabelo da Rapunzel. E assim, o Ministério Público, qual príncipe encantado montado em seu cavalo branco, entrou em cena para salvar o dia. Prisões foram decretadas, nomes vazaram mais rápido que fofoca de bruxa e manchetes pipocaram por todo o reino. De repente, a galera que postava fotos com a hashtag Cruise Aposentadoria é pra todos sumiu mais rápido que Cinderela à meia-noite. Operações com nomes dignos de contos de fadas começaram a surgir. Operação Previdência Livre, Operação Regenere e a minha favorita, Operação Milagre dos 40 anos de serviço aos 23. Era como se o reino da Previdência Encantada estivesse passando por uma faxina mágica, com vassouras de bruxa varrendo a sujeira para debaixo do tapete voador. Guardas do reino saíram prendendo magos corruptos ao som de uma música épica. Era como se o Shrek tivesse virado fiscal da Previdência e estivesse caçando ogros fraudulentos por aí. A cena era digna de um final feliz de conto de fadas. Se não fosse pela realidade brasilândia, é claro. Porque, vejam bem, o que aconteceu depois não foi exatamente um felizes para sempre. Muitos dos vilões foram soltos antes mesmo da ceia de Natal. Outros recorreram em liberdade e alguns, acreditem, viraram coach de investimentos. Parece piada, mas é a mais pura verdade encantada. Enquanto isso, o povo de verdade, aquele que não tinha varinha mágica nem padrinho poderoso, continuava na interminável fila do INSS. Ali, ouvindo a musiquinha infernal que repetia: "Seu tempo é muito importante para nós",
Os verdadeiros idosos viam suas barbas crescerem até o chão, como se fossem o irmão perdido do Papai Noel. E qual é a moral dessa história, meus caros ouvintes? No conto de fadas chamado Brasilândia, às vezes o vilão não é o dragão que guarda o tesouro, mas sim o funcionário público que deveria protegê-lo. Enquanto a mágica da impunidade continuar forte, o dragão do rombo fiscal vai crescer mais que o feijão mágico do João. Então, da próxima vez que alguém disser que não tem dinheiro para aumentar sua aposentadoria, lembre-se, em algum lugar, alguém está usando essa grana para comprar um jet ski encantado ou fazer uma viagem mágica para as Ilhas Cayman. Este conto bizarro nos mostra que, no reino da Previdência Encantada, a realidade é mais estranha que a ficção. Enquanto uns vivem um conto de fadas particular, a maioria vive um conto de terror burocrático. É como se a Chapeuzinho Vermelho tivesse que enfrentar não o lobo mau, mas sim a burocracia do INSS. No final das contas, o que aprendemos? Que na Brasilândia, às vezes, o era uma vez vira era uma vez e meia. O felizes para sempre tem prazo de validade, e o único que realmente vive feliz é quem consegue driblar o sistema. Mas não percam as esperanças, caros cidadãos do Reino da Previdência Encantada. Quem sabe um dia a fada madrinha da justiça não aparece e transforma essa abóbora podre em uma carruagem decente. Até lá, continuaremos nessa fábula kafkiana, onde o absurdo é a regra e a lógica é a exceção. E assim termina nossa história, com o anão idoso ainda na fila, o ogro fraudulento curtindo sua aposentadoria precoce e o dragão do déficit previdenciário crescendo mais a cada dia. Mas, hey, pelo menos temos histórias para contar, não é mesmo? Lembrem-se, no reino da Previdência Encantada, o único final feliz garantido é para quem escreve as regras do jogo. Para o resto de nós, mortais, resta torcer para que um dia a varinha mágica da justiça funcione de verdade. Até o próximo Era uma Vez, amigos. E que, no próximo conto, quem sabe, a Previdência seja realmente encantada para todos, e não apenas para alguns espertalhões com conexões mágicas. Afinal, sonhar ainda é de graça, por enquanto.